Calorosas saudações, e parece que a nova narrativa mediática é tentar colocar numa situação assim dúbia, em perspectiva, qual dos dois é o culpado? O criminoso ou o polícia? Enfim, se este vídeo tiver muitos likes, certamente os culpados serão vocês, portanto, assumam a culpa, meus amigos, e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis, para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, vamos então ver porque eu vou mostrar aqui as duas perspectivas, não é? Havia algumas pessoas da zona residencial em questão que dizem que a culpa é da polícia e depois a polícia que dita outra narrativa. Vamos ver. Os tumultos da noite passada foram desencadeados pela morte de um homem pela polícia. A PSP diz que ele tentou agredir os agentes com uma faca e acabou por ser baleado com 3 tiros. Um deles terá sido na cabeça. Os moradores garantem, no entanto, que nada justificava esta ação brutal das autoridades. Só um pormenor. As pessoas poderão dizer, só interromper aqui, mas eu acho que é importante fazermos aqui a verificação, porque as pessoas podem dizer que determinado ato pode não justificar legalmente outro determinado ato. Agora, dizer que nada justifica aquele ato significa que a outra pessoa podia estar a matar polícias e os polícias não iam disparar de volta. Portanto, muita atenção às palavras. Não é nada justifica isto. É claro que há coisas que justificam este tipo de acontecimentos. Agora, obviamente que ao investigar-se vai-se perceber o que é que aconteceu. Mas veja se foi na perna mesmo. Não, parece que foi na barriga. Eu acho que não é na perna, amigo. Eu acho que é na barriga. Entretanto, chega ao INEM. O bairro sobe de tom. Ouvem-se muitos gritos, enquanto a equipa de intervenção tenta de tudo para reanimar o homem de 43 anos. O esforço das equipas não chega e Odair é encaminhado para o Hospital São Francisco Xavier, onde nem 2 horas depois do sucedido, acaba por morrer. Assim que sabe que apresentava ferimentos na cabeça, no abdômen e no tórax. Odair deixa 2 filhos, com 2 e 18 anos. Mas tudo começa bem antes. A versão contada pela PSP diz o seguinte: houve, portanto, uma abordagem a uma viatura que acabou por se despistar. Ao tentar interceptar o indivíduo, o mesmo possuía uma arma branca, portanto, e reagiu violentamente para com os polícias que o iam abordar. Foi abordado. Reagiram à ameaça que estava perante eles. É assim, eu não estava lá, nem nenhum de nós que está a ver este vídeo, presumo eu. Se a versão da polícia, aqui dita, é a versão verídica, não é? Então, agiram em conformidade, no caso. E eu devo também dizer que, de um ponto de vista geral, não neste caso em específico, não estou a particularizar, mas a polícia tem pouca liberdade de ação. Deveria ter mais. Eu não sou apologista de criar um Estado policial autoritário, quase totalitário em Portugal, não é isso que eu estou a dizer. Mas dotarmos a polícia do mínimo de liberdade para agir em situações, não vou dizer assim como esta, porque eu não estava lá, não é? Mas vamos imaginar como esta, que não esta, não é? Porque não sou eu que vou depor a tribunal, também dispenso lá ir, não é? Portanto, é preciso que isso seja uma realidade. E neste momento não o é em Portugal. E muita gente sabe disso. E a classe política sabe disso. Só que não o vai admitir. Não convém. Para isso, recorreu a uma arma de fogo. Versão contada pela PSP, diferente de quem convivia de perto com a vítima. Agora vamos ouvir o outro lado da história, não é? É sempre importante. Era um rapaz super querido aqui pelos moradores aqui do bairro Zambejal. Epá, eu não acredito no que mencionam, que dizem que o rapaz tinha uma arma branca. Não acredito nisso. Eu acho que isso é tudo uma mentira, o que a PSP está a alegar, que ele saiu com uma arma branca para tentar agredi-los. Eu acho que isso não é justo. Peço à senhora ministra que seja dura e brava com esses 2 agentes. É assim, eu tenho em consideração a opinião destas pessoas, não é? Que poderiam conhecer ou não, direto ou indiretamente, a pessoa em questão. Agora, uma coisa é verdade, é que entre as 2 versões da história, não sei se há mais testemunhas ou não, mas entre as versões destas 2 pessoas e as versões da polícia, há uma grande diferença. É que a polícia estava no local e estas 2 pessoas não estavam. Portanto, um lado viu o que é que aconteceu e o outro não. Obviamente que tem que ser tudo tido em conta, mas preferencialmente era preferível arranjar alguém que visse o acontecimento além da polícia para se ter em consideração o outro lado da narrativa em termos de testemunha ocular.
Não porque, e tal, ele é muito boa pessoa e tal, tudo bem, mas até as boas pessoas cometem os maiores erros, não é? Portanto, ninguém está imune a isso. Apurar o que realmente aconteceu, a Inspeção-Geral da Administração Interna já abriu um inquérito. Acho bem. A situação já se encontra a ser investigada, todas as informações foram transmitidas tanto ao Ministério Público como à Polícia Judiciária, que já se encontra a efetuar as suas diligências. A SOS Racismo exige a suspensão imediata dos agentes envolvidos na morte de Odair e acusa a PSP de prestar esclarecimentos confusos que levantam ainda mais dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Eu gostava de saber como é que o SOS Racismo é capaz de conseguir tomar essa deliberação se ninguém do SOS Racismo esteve lá para ditar o que aconteceu. Ora, se o sistema judicial ainda vai investigar isto para tomar uma deliberação, como é que esses arautos, em particular, conseguem já determinar qual seria o castigo em questão? É que é ridículo. Isso não é julgar as pessoas com base nas suas ações. Porque, apesar de tudo, vamos colocar aqui a hipótese do cenário, não é? Se efetivamente os polícias não agiram em conformidade, se a pessoa não estava a fazer nada de mal, não é? O alegado criminoso não estava a fazer nada de mal, então aí os polícias, seja ele qual for, ou o polícia em si, deve ter consequências a nível laboral e etc. E consequências a nível da execução da sua função. Aí concordo. Agora, se isto ainda está no processo de investigação, como é que alguém, seja o SOS Racismo ou alguém, sabe o que aconteceu do ponto de vista prático e nomeadamente judicial? Como é que sabem? Não faz sentido. Desculpem lá, mas não faz sentido, é só ridículo. Também o movimento Vida Justa já pediu para ser recebido pela Ministra da Administração Interna. Diz que é preciso terminar com o assédio e violência policial nos bairros. Perante isto, a PSP tem-se desdobrado em esclarecimentos. A polícia diz agora que o homem que morreu baleado na Cova da Moura terá ameaçado os agentes com uma arma branca e sublinha que o suspeito resistiu aos avisos e tentativas de detenção sem violência. Vamos ver as explicações do subintendente da PSP, Sérgio Soares. Eu vou só aqui dar uma nota antes de ouvirmos aqui a versão da polícia, a outra versão, mais um acréscimo da versão da polícia. Mas eu quando ouço dizer contra o excesso de violência policial nos bairros, eu não sou a favor, volto a frisar, de um Estado policial autoritário e não gosto de abuso de poder da polícia. E concordo que em determinados aspectos isso aconteça, mas não é a regra. É a exceção. A maior parte dos profissionais das forças de segurança em Portugal, para não dizer a grande maior parte, são bons profissionais. Agora, também não digo que isso não aconteça. Efetivamente pode acontecer e acontece, às vezes. Agora a questão é... por alguma razão é que estes episódios acontecem em zonas específicas, não é? E talvez tenha também a ver com o comportamento das pessoas que lá moram, não é? Porque a polícia não vai aparecer em determinados locais só porque lhes apetece, como devem imaginar. Ninguém, por livre e espontânea vontade, vai para um determinado sítio arriscar a sua vida a levar um tiro nas pernas ou no peito ou eventualmente falecer só porque lhe apetece, como devem imaginar. Portanto... quando se diz isso, é preciso compreender o porquê desses atritos sociais também acontecerem, não é? Compreender que às vezes também pode acontecer abuso policial, porque a realidade não é direta, não é uma, mas é muito complexa, não é? Portanto, eu assumo que isso aconteça, mas não é a regra, é a exceção. Agora, a presença policial em determinados focos populacionais, em determinadas zonas de Lisboa e do Porto principalmente, acontece e não é por acaso. E as pessoas sabem o porquê. Portanto, não vamos andar aqui a tapar os olhos. Não obteceu a ordem de paragem do nosso carro patrulha da Esquadra da Damaia. Essa viatura encetou fuga para o interior do bairro Alto da Cova da Moura, tendo, passado alguns instantes, abalroado várias viaturas e entrado em despiste. Desculpem só, mas estar a ver aqui uma explicação da polícia e depois ao lado está a correr um vídeo que está literalmente a dizer @alentejano, desculpem, mas isto é de televisão. Depois da nossa abordagem dos nossos dois polícias, portanto o indivíduo terá resistido à detenção e terá ameaçado os polícias com uma arma branca, sendo que a determinada altura os polícias terão feito, além de outras ordens e de outros esforços que foram feitos para conseguir proceder à manutenção e à detenção deste cidadão, foram também efetuados 2 disparos para o ar de advertência que não surtiram
o efeito desejado e, portanto, tendo em conta a ameaça iminente com uma arma branca, portanto, os dois polícias, portanto, um deles fez 2 disparos na direção do cidadão, tendo-o atingido. E, portanto, isto é a versão... As últimas explicações da PSP Sim. há instantes na SIC Notícias. Portanto, isto é a versão da polícia. E volto a frisar, as duas versões... Costuma-se dizer aquela velha máxima, não é? Há sempre 3 lados na história. Há o lado esquerdo, há o lado direito e depois há a verdade, não é? Há um lado, há o outro e há a verdade. E ouvimos aqui um lado, o dos moradores, que creio que no caso daqueles que falaram não estavam lá, portanto... Eram testemunhas da pessoa em si, de convivência com ela, mas não eram testemunhas oculares do acontecimento. E a polícia, que era testemunha ocular do acontecimento, mas também é parte interessada na sua defesa. Portanto, seria importante ouvir também alguém que fosse testemunha ocular, mas que não fosse parte da polícia, para efetivamente saber a verdade. Agora, uma coisa eu também vou dizer. A principal função da polícia e das forças de segurança é proteger a população daqueles que não querem cumprir a lei. Se efetivamente o indivíduo em questão não a estava a cumprir, o polícia não tem que ser condenado, a meu ver. Enfim. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.